Olá, alunos. Professor Sérgio aqui. Então, para facilitar, eu vou fazer duas aulas, tá? Uma aula mais curta, falando a respeito desse texto, Kalberg e o Programa de Educação Moral, e uma outra aula corrigindo os exercícios de 1 a 7, porque o meu programa aqui de gravação, ele está de mal comigo hoje, é o terceiro vídeo que eu estou gravando, já perdi mais de 1 hora gravando e ele dá problema na hora de upar o vídeo. Eu não sei o que está acontecendo. Já pesquisei de tudo. Então vou fazer vídeos mais curtos. Então farei 2 vídeos com essa correção. Kalberg, o Programa de Educação Moral. Essa é a leitura complementar. Eu pedi para anotar as principais ideias, né? Fazer tipo um resumo desse texto. O texto ele é extraído de um livro da Bárbara Freitas, Itinerários de Antígona, a questão da moralidade. É um livro, 1992 foi publicado, mas essa socióloga o texto é de 1941, a Bárbara de 1941. O que acontece? Ela expõe a sua discordância entre a relação da teoria do Kalberg, destacando as dificuldades de ser atingido o 6º estágio do desenvolvimento moral. E esses são alguns trechos extraídos do livro dela. Dentro do que ela trabalha, ela percebeu que o Kalberg, nesse contexto de educação moral, ele pôs em debate, chamou alguns colegas dele, a questão do currículo oculto e a questão da atmosfera moral. O que seria esse currículo oculto? Então, o conceito de currículo oculto alude ao fato de que não existe um currículo específico para a educação moral, mas consciente ou conscientemente. O professor educa segundo princípios morais nem sempre explicitados. Então, os valores morais não são explícitos, eles são implícitos. E isso pode ser um problema. Por trás de todo o currículo oficial, currículo educacional, esconde-se um outro currículo, ou um programa social, o currículo oculto. Então existe um currículo oculto, claro que por influência do próprio sistema educacional e por influência do próprio professor, e isso pode facilitar ou prejudicar o desenvolvimento da educação moral. Então o Kalberg ele não acreditava na possibilidade do desenvolver de um currículo específico para educação moral. Todas as formas de conduta, todos os temas, todos os relacionamentos dentro e fora da escola forneciam material para reflexão moral. Então não precisa de um currículo específico. A questão é que tenha um plano, um projeto de educação moral. A educação moral não poderia, pois, ser realizada de forma direta sem mediações. Mas isso não significa que ela não pudesse ser realizada de forma consciente, em pleno conhecimento de causas e mecanismos psíquicos da construção da moralidade e das regras e práticas sociais e pedagógicas em uso no contexto escolar. Por isso, existia a necessidade de treinar os professores, torná-los conscientes de sua influência sobre a formação geral dos seus alunos, sobre o seu desenvolvimento moral. E ele propôs, no lugar desse currículo oculto que fica mascarado dentro do currículo oficial, ele propôs a teoria da moralidade, ou seja, sua própria teoria, teoria moral, como matriz de orientação do professor em sala de aula. Então o professor tem que conhecer de ética, o professor tem que conhecer a teoria moral para poder aplicar. Assim os professores, em qualquer aula de física, de matemática, de biologia, de sociologia, de história, de geografia, de inglês, podem promover atividades para desenvolver a consciência moral dos indivíduos, para eles poderem obter, alcançar um estágio mais elevado de moralidade. Então a teoria psicológica da moral tomaria, pois, o lugar do currículo oculto. Então, o indivíduo, o professor com consciência, com formação do desenvolvimento moral, ele poderia trabalhar em cima disso, e isso seria uma teoria psicológica da moral, e não seria um currículo oculto propriamente dito. Olha a proposta do Kalberg. E a atmosfera moral, ele vai falar, por exemplo, que é o ambiente onde a moral se desenvolve, é o meio onde ela se desenvolve. E, por exemplo, não dá para comparar o desenvolvimento moral, as condições que propiciam um bom desenvolvimento moral de uma escola em Israel com uma prisão, uma educação prisional nos Estados Unidos. Então, são bem diferentes. Ou a periferia, Florianópolis e bairros nobres. Ou seja, são
crianças, indivíduos, pessoas de classes diferentes, de padrões de vida diferentes, com oportunidades diferentes, e vão analisar a educação numa região para outra que já muda a cultura, como é que fica? Então percebe que o programa de educação moral do Kohlberg, ele vai sofrer esses problemas, porque é um programa de educação só porque ele precisa estar de acordo com a realidade concreta do indivíduo. E existem realidades concretas que não fornecem, não propiciam essa oportunidade do indivíduo para que ele alcance o 5º e o 6º estágio ou o 3º nível, o nível pós-convencional. Existem diversos obstáculos, né, que prejudicam, que impedem que o indivíduo desenvolva plenamente sua consciência moral. Em suma, os programas de educação moral têm sua validade como programas pedagógicos, porque cada programa é um programa educacional e ele é local, ele é regional, ele pode ser até uma cultura muito próxima do homogêneo, ele pode ser até nacional, mas ele mesmo assim ele vai sofrer variação, ele é um programa de educação, é um programa pedagógico. O equívoco ocorre quando esses programas são ativados em nome de objetivos extrapedagógicos. Ele é um programa realmente de aprendizagem, ele é um programa de desenvolvimento do indivíduo, ele não pode ser um programa de pesquisa sociológica, de pesquisa psicológica, ele tem que ser um programa de realmente construção da moralidade, construção de um indivíduo consciente e autônomo, que tenha pleno desenvolvimento da sua consciência moral. E quando existem interesses políticos, o poder vigente por trás, essa educação moral fica comprometida. Claro que a educação moral por si só não pode modificar as estruturas da sociedade. Ela também não pode provar a validade empírica de uma teoria psicológica coerente, né? Não tem condições de ser provado. Mas a educação moral pode facilitar o alcance no meio escolar dos estágios de moralidade pós-convencional. Então não quer dizer que vai garantir, mas pode propiciar, dar a oportunidade ao indivíduo que ele possa desenvolver esses níveis de moralidade. Os problemas teóricos e práticos associados a esses esforços mostram que a pesquisa psicológica e sociológica da moralidade ainda não dá conta satisfatoriamente da complexa relação entre o indivíduo e a sociedade. Porque cada indivíduo é um ser único, cada sociedade tem as suas regras de convivência e tem as suas variações de cultura, subcultura, ideologias. Então é difícil de educar moralmente, sendo que não há um projeto específico para isso, e quando exige uma formação de professores nesse nível de moralidade, de responsabilidade, moral, relação em sistema e prática, né? Teoria e prática, relação com a realidade concreta do indivíduo, então exige uma dificuldade enorme. Por isso que a crítica da Freitas é isso, é que o Kohlberg desenvolveu um programa de educação moral só porque ele não é eficiente, ele é muito idealizado. O Kohlberg idealizou tanto, o Habermas já tinha dito isso, ele botou muito gás, muita crença nos 5º e 6º estágio, sendo que os contextos históricos, culturais não propiciam com facilidade esse desenvolvimento. A ampla maioria está no nível convencional e tem uma boa parte que também está no nível pré-convencional. Então o texto fica por aqui, eu volto agora em seguida com a resolução dos exercícios.